Causos do Vale. Se é fique ou não, quem é que sabe? Gente, deixa eu contar um rolê aleatório que eu fui. Tá rolando a 47ª Mostra Internacional de Cinema aqui em São Paulo, né? Inclusive ela só vai até hoje, dia 1º de novembro. E aí me surgiu a oportunidade, né? Deixa pra lá de como... de assistir uma sessão de um filme nacional que vai ser lançado só o ano que vem, né? Aí, lá fui eu, né, no local onde seria a sessão e tal. E aí, chegando lá, eu olho pra um lado, Reinaldo Gianecchini. Olho pro outro, Tainá Miller. Olho pra frente, Alessandra Negrini. Olho pra trás, Clara Castanho. Enfim, do nada eu estava em um rolê cheio de globais. E eu super fazendo a linhagem do costume, né? Fingindo que eu super pertencia àquele local e tal. Se alguém viesse me perguntar, eu ia falar que eu fiz malhação, né? Que eu fiz seguração em Avenida Brasil. Que eu sou formado no Wolf Maia e tal. Eu sou alguma dessas coisas e fiz? Não, mas, né, ninguém ia nem desconfiar. Só que quem disse, né, que eu tive coragem de abordar alguém pra puxar um assunto? Eu não tive. Pra não falar que não tive, eu me senti na obrigação de pedir uma foto, né, com a Alessandra Negrini e com a Tainá Miller, porque eu sou apaixonado por elas duas, meu Deus, que mulheres. Mas o resto do pessoal eu fiquei com vergonha. Aí na hora de ir embora, né, eu ali chamando meu carro de aplicativo, né, na porta onde foi a sessão e o Gianecchini do meu lado, gente. Aí eu, meu Deus, que loucura. Por que eu tô contando isso pra vocês? Não sei. Não, na verdade eu sei sim. Na verdade é porque eu quero comentar uma outra coisa que não tem nada a ver com o que eu falei agora. Mas tudo bem, vamos lá. No dia 4 de novembro, também conhecido como nesse sábado, vai rolar o Spotify Podcast Festival. E não é uma publi. Infelizmente, Spotify não está me pagando pra contar isso pra vocês. Mas a gente vai estar lá pra assistir as gravações do Modus Operandi, que eu amo, e do milkshake chamado Wanda. Então se algum ouvinte do Caos estiver por lá, né, e ver alguém zanzando pelo evento com uma camiseta do Causos do Vale, sou eu. Então pode abordar e pedir brinde, porque eu vou levar uns cartõezinhos e tal, vou levar uns bottoms também pra divulgar o podcast, né? Porque tem que aproveitar as oportunidades, já que o Spotify não convidou a gente pra nada, né? Então a gente vai lá atrás de novos ouvintes e vai ser uma honra encontrar vocês, quem estiver por lá. Tá bom? Mas chega de blá 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 e bora de causa, vamos de causa. O causa de hoje que me contou foi a Cecília, gente. É um caso que demanda dar alguns contextos aqui pra vocês, então vamos entender com calma o que aconteceu. A Cecília, gente, ela diz que ela tá nesse processo da descoberta da sexualidade ainda. A única certeza que ela tem é que ela não é hétero. Agora o que ela é, ela ainda não sabe, e ela tá descobrindo e tá tudo bem. E aí um pequeno plot twist aqui, já no começo, é que a Cecília, desde criança, ela sempre foi muito evangélica. A família inteira dela até tias, tios, enfim. Só que aí houve uma viradinha de chave nela depois que o pastor da igreja que ela frequentava, um cara casado, gente, pai de 2 crianças, ele tentou agarrar a Cecília à força. E aí quando ela, né, arrasada, assustada, completamente desolada, contou pra mãe dela, a mãe dela falou que o diabo tava usando ela pra falar mal de um homem ungido por Deus. Vocês acreditam, gente? Ai, enfim. E aí depois disso, a Cecília, ela disse que ela só arrumou as coisas dela, saiu de casa e foi morar com uma prima dela que ela tinha mais afinidade. E essa prima também era uma ovelhinha desgarrada da igreja, né? A mãe da Cecília, quando soube que ela tinha ido pra lá, mandou um áudio esculhambando com ela. A Cecília falou que ela falou no áudio: eu dou 3 meses pra você começar a se prostituir igual essa vagabunda aí. Você arquitetou tudo pra viver no mundão com essa aí. Tudo isso porque, gente, a prima da Cecília trabalha em um bar. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, literalmente. É que a família da Cecília, né, virou as costas pra essa prima dela na época. Porque como ela estava trabalhando nesse bar, ela supostamente estava contribuindo para corromper o reino de Deus. Enfim, o livre-arbítrio, né, desceu pelo ralo, mas tudo bem. Depois de toda essa história, né, ter ido morar com a prima, a Cecília, que tava um poço de decepção com a família, com a religião, com Deus, com tudo, ela passou a se observar mais e se entender mais. E outra coisa que ela decidiu também foi se permitir viver coisas que as rédeas da religião dela não permitia. E ela disse que no começo foram atos de rebeldia, assim, do tipo, já que a minha família e a minha religião não aprova, eu vou fazer. Só que depois ela percebeu que ela foi gostando de determinadas coisas, se identificando, se encontrando, e tem sido um processo, no mínimo, diferenciado até então, pra ela. E aí, dado esse contexto, né, a Cecília, ela trabalha no saque de uma seguradora.
E aí essa seguradora, ao invés de terceirizar ali a operação de atendimento, eles têm o próprio call center e a Cecília trabalhava lá uns 2 anos mais ou menos. E aí durante todo esse tempo trabalhando lá, ela nunca participava dos rolês que a galera mais próxima dela fazia pós-expediente. Justamente porque ela sempre foi muito evangélica, então ela não bebia, ela não saía, ela não fazia nada, porque senão ela ia pro inferno, gente. Essa era a lógica do rolê dela. E aí, depois desse afastamento, né, ela super começou a participar dos rolês, da galerinha legal do trabalho, começou a frequentar os happy hours da vida e tal, e a galera que trabalha com ela é um público bem diverso, assim. E tinha uma pessoa específica que trabalhava com ela que se chama TM. A TM, gente, é lésbica. E diz a Cecília que é aquelas lésbicas de camisa polo, sabe? Ela disse que ela sempre estava de camisa polo. E ela vivia dando em cima e dando indiretas pra Cecília, mas tudo ali na brincadeira, visto que, né, a Cecília evangélica, glória a Deus, aleluia, ela ficava chocada com as investidas e tudo isso fazia a diversão da galera ali da operação. A Cecília disse que ela não ficava chocada de verdade, né? Ela entrava na brincadeira e nesse personagem pra fazer o pessoal ri, né? Só que o que aconteceu? Em um desses happy hours da vida, a Cecília que tá nesse momento, né, da vida de autodescoberta, a TM veio, como ela sempre faz, brincar com a Cecília, dando umas investidas, assim. E a Cecília disse, quer saber? Eu tenho que começar por algum lugar pra entender o que eu gosto e o que eu não gosto. Então ela super retribuiu as investidas e os flertes ali da TM. E a TM ficou chocadíssima, gente. Ela não tava acreditando que a Cecília tava, né, correspondendo. E aí várias vezes a TM até falou pra Cecília, ela falou, não, mas é sério? É sério isso mesmo? Mas você tem certeza? Você não tá brincando comigo não, né? E aí acabou que a Cecília teve que lascar um beijo na boca da TM pra ela botar fé. E aí não só a TM, como o rolê inteiro ficou chocadíssimo de ver aquilo acontecendo. E a Cecília disse que foi legal, assim, beijar a TM e tal, mas ela não sentiu nada de diferente, assim. E nem sei se sentiria também, né? Sei lá. Pra mim, beijo é beijo, gente. Enfim. O que ela não contava é que depois disso, né, a TM queria ficar com ela todo o rolê, gente. A Cecília disse que a situação toda foi muito mais séria pro lado da TM do que dela. Pra ela tinha sido só um beijo. Pra TM parece que tinha sido a resposta de uma pergunta que ela nem ao menos tinha feito pra Cecília. E aí, nossa, ela queria ficar agarrada com a Cecília no rolê. Ela dava chocolate pra Cecília aleatoriamente no trabalho. Ela ficava esperando a Cecília pra ir almoçar junto. Enfim, ela começou a se comportar como se as duas fossem um casal de fato. E é aí que entra o grande erro de Cecília. Erro esse que eu me identifico em partes, que eu tenho a mesma dificuldade que ela. A Cecília, ela tem um sério problema em dizer não. Na verdade, ela diz que o problema mesmo é que ela fica meio assim de magoar as pessoas. Então ela simplesmente não conseguia chegar na TM e falar, ei moça, foi só um beijinho, tá bom? Eu tenho muitas bocas pra beijar, né, antes de ter um relacionamento e tal. E poxa vida, Cecília, eu te entendo. Mas, né, deixar esse tipo de coisa estender, quando você vê, já virou uma bola de neve. E foi o que aconteceu, né? A situação foi escalando, ao nível da TM ter uma crise de ciúme no rolê, porque a Cecília tava conversando com uma menina. E a Cecília falou que, de fato, ela tava super trocando ideia com essa menina, não só porque ela tava interessada em beijar a menina, mas também porque ela queria mostrar pra TM de que ela é um espírito livre e ela poderia pegar quem ela quisesse. Tava errada? Não tava errada. Mas isso, no final das contas, né, só causou um desconforto total no rolê. A ponto de um dos amigos do trabalho ali da Cecília chegar nela e falar, Mona, dá logo um checkmate na TM. Ela é emocionada, já você tá noiva e você não tá nem sabendo. E foi o que ela fez, gente. Só que por mensagem. Deu certo? Não. Ela mesma não sabe explicar, mas ela diz que a TM fez com que ela se sentisse tão mal, mas tão mal que ela só resolveu falar pra TM, esquece. Esquece que eu falei. E aí, antes que alguém, né, venha julgar a Cecília, eu já vi isso acontecendo, gente. Pessoas que fazem uma puta chantagem emocional pra outra pessoa não terminar. No caso delas, nem tinha que terminar, porque não começou nada, né? Mas, enfim, isso é bem comum. Então, se cuida. Se tiver com alguém assim, cuidado. Enfim, Cecília, né, que já tinha esgotado recursos, né, doida pra mandar a TM pro espaço, ela foi se aconselhar com aquele mesmo amigo dela do trabalho, de que ela não conseguia encerrar esse lance aí com a TM. E aí ele falou, amiga, você sabe que aqui, né, na política da empresa, não pode se relacionar, né? Não pode ter casal na empresa. Então usa isso de cartada. Fala que, sei lá, que você tá focado em outras coisas, que você não quer arriscar alguém descobrir o relacionamento de vocês, enfim, dá o papo. E foi o que ela fez, gente. Só que por mensagem. Deu certo? Aparentemente sim. A TM fez um drama digno de novela mexicana, falando que não precisava ser daquele jeito, e que ela sabia ser sigilosa, e não sei o que, enfim. E aí a Cecília diz que não sabe de onde ela encontrou forças pra ser super firme no discurso dela, super profissional e tal, e parecia que aquele assunto tinha de fato sido encerrado finalmente. A Cecília, né,
sentiu que tirou um peso enorme das costas. Porque, gente, já tava naquele nível de que um mínimo de carinho, né, o mínimo de gesto de carinho da TM tava deixando ela irritada e sufocada, porque ela tinha zero interesse, gente. Ela só queria um beijo e pronto. E isso em um contexto de rolê. Ela não queria casar. E aí chegou no dia seguinte dessa conversa aí com a TM simplesmente não apareceu na empresa para trabalhar. E isso deixou a Cecília, né, de leves ali com o coração apertado, porque como eu comentei, parecia que a coisa toda tinha um peso enorme pro lado da TM, pra Cecília não. Então a Cecília imaginou que ela tinha ficado de fato mal com a situação toda, mas não tinha o que a Cecília fazer, né, gente? Ela não ia namorar a TM por pena ou simplesmente porque a TM queria. Dia seguinte, TM mais uma vez não apareceu para trabalhar. E a Cecília pensou, bom, eu não vou mandar mensagem, porque emocionada do jeito que ela vai achar que eu tô querendo alguma coisa. Então a Cecília só seguiu ali com o expediente, como manda o figurino e tal. Só que toda vez que a Cecília cruzava com alguém ali da operação, a pessoa falava, aí Cecília, nunca pensei, hein? E dava um sorrisinho e saía andando. E a Cecília ficou sem entender nada, né? Ela disse que bem umas 4 ou 5 pessoas falaram aquilo pra ela. E ela, né, farta, ela só imaginou que a TM tinha espalhado a história que elas, entre aspas, terminaram, né? Mas deu a hora dela ir embora. E Cecília aqui, né, saco cheio, desceu lá pro térreo e tal. E a hora que ela cruzou a porta giratória da recepção... Vocês não têm noção do que tava esperando ela do lado de fora. Só pra vocês conseguirem visualizar o circo, tinha um monte de gente que trabalhava ali na operação com ela, em um grupinho assim de um lado. E do outro, gente, tava a TM, de terno, gravata e com um buquê de rosa esperando a Cecília sair. A Cecília disse que ela deve ter ficado roxa de vergonha. E quando ela viu, já tinha 2 meninas, uma pegando em cada braço dela e levando ela em direção à TM e tal. E a Cecília disse que a única coisa que ela conseguiu falar foi, o que você tá fazendo aqui? E aí a TM foi e falou pra ela, né? Falou, ó, já que a empresa não permite que a gente viva esse amor trabalhando juntas, eu me demiti. E nessa hora ela foi, se ajoelhou e falou, Cecília, você quer namorar comigo? E aí a galerinha que tava lá, né, de plateia, começou a gritar e bater palma e tal. E começou aquele coro lá de aceita, aceita. E a Cecília disse que ela não tava conseguindo processar que aquilo tava acontecendo com ela. Na porta da empresa e com aquela quantidade de gente toda ali assistindo. E o pessoal gritando, aceita, aceita, aceita. E ela só ali estática, olhando pra cara da TM, que muito provavelmente deve ter percebido que a Cecília, né, tava só a pessoa jurídica, a física tinha ido de base. Então o que a TM fez? Ela lentamente colocou um anel no dedo da Cecília, se levantou e deu um abraço nela. E aí todo mundo começou a gritar e bater palma como se a Cecília tivesse dito sim. Só que ela não disse sim, gente. Ela não disse sim. Aí sabe aquele amigo lá da Cecília que tinha falado pra ela dar o checkmate na TM? Essa parte da história quem contou pra Cecília foi ele, porque nem ela mesmo lembrava de tão nervosa que ela ficou. Ele foi e puxou ela de volta pra dentro da empresa, levaram ela pro ambulatório que tinha lá, e aí tiveram que ligar pra prima da Cecília buscar ela, porque ela tava catatônica, gente. Ela tava em completo estado de negação. E depois disso, tudo foi se desabando assim pra Cecília. Ela disse que já no dia seguinte ela recebeu uma mensagem da mãe dela. Da mãe dela, vocês têm noção? A Cecília não sabe como, mas ela tinha recebido o vídeo do pedido de namoro. E aí ela falou um monte pra Cecília. Falou que a Cecília ia pro inferno, que ela queria que a Cecília morresse, não sei o quê. Enfim, os comentários eram disso pra pior. E aí ela mesma, né, não conseguiu nem forças pra sequer ir atrás da TM pra tirar satisfação. Então quem foi passar real pra ela, né, de que a Cecília não queria namorar, foi aquele amigo lá do trabalho. E a TM ficou indignada. Ela fez a caveira da Cecília pra todo mundo da empresa. E aí foi um processo, até a Cecília convenceu o pessoal de que ela foi vítima da situação e tal. E a TM chegou a aparecer na porta da empresa pra ameaçar a Cecília, porque afinal ela culpou a Cecília por ela estar desempregada. E que doida, gente. A TM é uma doida. E eu, hein? Enfim, a Cecília fez até um BO. Ela falou que levou bem uns 2 meses, assim, pra poeira baixar completamente, mas foi um completo inferno. Ela disse que até por meio segundo ela achou que supostamente era Deus, né, punindo ela por sair da igreja. Mas ela disse que ela caiu na real 3 segundos depois, né? E como a Cecília tá hoje em dia, gente? Tomando uns tarja preta, obviamente. Não, brincadeira. Não tá, não. Ela tá solteira e ela diz que a última coisa que ela pretende fazer na vida é pegar a gente do trabalho e sair nunca mais. E aí sobre esse processo dela, né, de descoberta da sexualidade, ela tá super on.
Ela diz que ela não perde uma oportunidade de se conectar casualmente com as pessoas, e é isso. Apenas casualmente. E é isso, gente. Vejo vocês no próximo Causos do Vale. E quem for, né, nos vemos no Spotify Podcast Festival. É isso, beijão. Quer mandar o seu caos pra gente? Envie um e-mail para causosdovale@gmail.com.